Show de bola. Então, olha só. Na primeira parte do curso, né, eu falei com vocês que era tudo baseado em limite, né? E eu havia dito também lá no início que a segunda parte era a gente ia trabalhar só com derivada, ok? Então, é o que a gente vai dar início aqui agora. Então, deixa eu avançar aqui. Então, Então, aqui, ó. Assunto, né? Conteúdo. Nosso conteúdo aqui, como eu falei, é derivada, ok? Então, a ideia da aula de hoje é basicamente entender o que é derivada. Então, no primeiro momento, é até a sexta lista que eu coloquei lá, né? A lista de exercício. A gente vai calcular a derivada por definição. Para quem já teve curiosidade e avançou um pouco mais nesse sentido, de tentar entender o que era derivada e tudo mais, deve ter visto que derivada se resolve também por regras, né? A gente vai ter uma série de regras que a gente vai explorar, tá? Começam com regras bem simples, e aí essas regras ficam um pouco mais complexas, porque depende do tipo de função, né? Lembra que o cálculo, eu falei que o objeto central é função, porque tudo que a gente faz é em cima de uma função, né? Quando eu calculo limite, é limite de uma função. Quando eu calculo derivada, derivada de uma função. E quando eu calculo integral, que vocês vão ver lá na próxima disciplina, análise matemática para engenharia 2, que seria o cálculo 2, é integral de uma função. Ok? Então, tudo é em cima de função. Ok? Então, a gente vai começar a falar da derivada do ponto de vista de uma definição. Até coloquei aqui nos objetivos que a ideia, né, é a gente apresentar a derivada, e aí, como? Eu coloquei aqui, ó, como? E aí a gente vai ver o seguinte, olha só, inclinação de reta tangente, a gente viu, inclinação de reta, a gente viu lá em base matemática, não sei se vocês lembram, quando a gente falou de função polinomial do primeiro grau, né? O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, e toda reta não vertical, ou seja, se ela não estiver na vertical, ela tem uma inclinação. Então, essa inclinação que a gente vai falar aqui é a mesma inclinação que nós falamos lá atrás. Tá? Eu sempre falei isso, que a matemática ela tende a ser sequencial, né? E as dificuldades se apresentam em função das deficiências em cima de alguns conteúdos que nós deveríamos saber para poder desenvolver outros de maneira mais eficiente, tá? Então, por exemplo, quando eu estou falando de inclinação aqui, inclinação já foi um assunto dado. Então, inclinação da reta. A gente viu equação de reta no passado, vimos inclinação de reta e aqui nós vamos falar de novo. Só que nessa aula de hoje a gente vai ver o seguinte, que a inclinação da reta ela tem a ver com a derivada, tá? Então, quando a gente pensa em derivada, a derivada ela tem a ver com a inclinação da reta tangente, aí nesse caso a tangente é uma curva, um gráfico de uma função, vamos pensar assim, tá? E tem a ver como taxa de variação também. Ou seja, a primeira observação que nós vamos fazer na aula de hoje é que a derivada ela pode ser vista sob dois pontos de vista, vamos pensar assim, que é essa inclinação da reta tangente, se a gente pensar do ponto de vista mais geométrico, tá? Mas ela também pode ser taxa de variação, por exemplo, como velocidade de um corpo que cai em queda livre, ou um corpo que está em movimento, né? Quando você fala ali de velocidade, essa velocidade seria uma variação, né? Tá? Ou variação de tempo, o tempo pode ter uma variação de tempo, tá? Então, tudo quanto é taxa de variação, a gente está associando aí, a gente vai associar isso ao conceito de derivada, beleza? Então, esse primeiro objetivo aqui, quando a gente iniciar a matéria, a gente vai iniciar resolvendo um exercício, e nesse exercício a gente vai desenvolver o exercício sob dois pontos de vista. E esses dois pontos de vista, eles vão convergir para o que a gente chama de derivada, tá? A gente vai falar de duas coisas diferentes, mas que no final, essas duas coisas significam a mesma coisa, que é o que a gente vai chamar aqui de derivada, tá? E a outra coisa que está por trás da interpretação da derivada é a definição. A gente vai ver que a definição dela é nada mais, nada menos que calcular um limite. Então, a gente vai ver que limite é esse, ok?
Então a aula de hoje é basicamente isso. É entender como que eu calculo uma derivada de uma função, tá? A partir da definição, ou seja, a partir do limite que eu vou definir, e o que significa a derivada. Tá? Quais são as interpretações que a gente pode dar para a derivada. Então é isso que a gente vai abordar na aula de hoje. Basicamente isso. A partir da aula que vem, dia 26, a gente vai começar a calcular a derivada de uma forma mais prática, sem usar o limite. Tá? Então na aula de hoje a gente vai calcular a derivada usando o limite, que é a definição. Na aula que vem, a gente vai começar a calcular a mesma derivada, só que usando regras. E de onde vêm essas regras? Do limite. Tá? Foi observado o seguinte, se a minha função for do tipo tal, a regra que eu vou aplicar ela é essa, ou seja, a regra veio lá do limite. Então, uma forma direta da gente calcular a derivada de maneira mais prática, vamos dizer assim, tá? Sem necessariamente ter que ficar resolvendo o limite. Mas na aula de hoje, não tem para onde correr. A gente vai ver derivada por definição, tá? Então, a gente não tem como fugir desse limite aí. Beleza? Então, tá aqui, ó. A síntese do que eu falei no slide anterior. Então, nós vamos ver derivadas, tanto a definição quanto a interpretação. Ou seja, a gente vai ver qual é a definição dela, ou seja, né, como que se caracteriza a derivada e o que ela significa, tá? Do ponto de vista geométrico e algébrico, o que ela significa. Ou seja, definição e interpretação, tá? E aí a gente vai dar início aqui, ó. A título de curiosidade, eu coloquei esse slide aí, né? Que eu até coloquei, ó, derivadas história. História. Por quê? Porque a título de curiosidade, pessoal, o cálculo ele foi desenvolvido inspirado em dois problemas, tá? Quando eu falo cálculo, eu estou falando do cálculo de uma maneira geral, não só derivada, o cálculo mesmo, né? O limite, derivada e também a integral que vocês vão estudar mais à frente, tá? E os problemas eram esses dois aqui, ó. Eu até botei duas figuras para associar o que é cada problema, tá? Então, o que acontece? O primeiro problema, os caras queriam determinar o seguinte, se eu tiver o gráfico, a gente sabe que toda função tem um gráfico, né? Que é uma curva. Tá aqui, ó, esse primeiro gráfico aqui, tem uma curva aqui, tá vendo? Então, o que os caras estavam querendo investigar? Se eu pegar um ponto dessa curva, ó, um ponto, se eu pegar um ponto aqui, como está esse ponto aqui, ó, como é que eu faço para calcular a equação da reta tangente à curva nesse ponto aqui? Ou seja, como é que eu faço para descobrir a equação dessa reta aqui, ó, né? Ou mais especificamente, como é que eu faço para descobrir a inclinação dela? Tá? E esse foi um primeiro problema que foi posto. E aí eu estou falando do século XVII, olha só que doideira. Então, o nosso desafio não é tão grande, né? Porque a gente só tem que entender o que esses caras desenvolveram, Newton e Leibniz, tá? A gente só vai ter que entender isso. Esses problemas aqui foram os problemas que motivaram a descoberta do cálculo, ou melhor, o desenvolvimento do cálculo aí por parte desses dois pensadores aqui, tá? Estudiosos aqui, seres iluminados aí. O outro problema é o problema do cálculo de área. Por exemplo, se a gente tiver um retângulo, se a gente tiver um retângulo, a gente sabe que a área do retângulo é base vezes altura, né? Isso é saber do lado da geometria plana e tudo mais. Então, ó, isso aqui é um problema conhecido. Ó, então, se eu quero saber a área desse retângulo aqui, a gente sabe que é base aqui vezes altura aqui, que geralmente a gente chama de H. Então, a área aqui é base vezes altura, tá? Então, qual é o segundo problema? É descobrir que área é essa aqui, ó, que está abaixo dessa curva aqui, está em azul, tá vendo? Os caras queriam descobrir como é que fazia para calcular essa área aqui. E aí, eu já vou adiantar para vocês. Esse problema aqui, da área, ele motivou o surgimento, né, o desenvolvimento do que a gente chama de integral, tá? Lá em Análise Matemática 2, vocês vão ver que você consegue calcular qualquer área, não só área de figuras planas aqui, ó, figuras, vamos dizer assim, regulares, né? Mas qualquer área que você consegue a partir do processo de integração, tá?
Então, isso aí motivou o surgimento do que a gente chama de integral. Vou colocar aqui, ó, integral. Foi o segundo problema, que não é o nosso caso aqui, tá? Mas eu trouxe a título de curiosidade. O que motivou o desenvolvimento da derivada foi esse problema aqui, ó. Problema da reta tangente, ok? Então, a gente vai ficar preso a isso aqui. Problema da tangente, né? Que é determinar a reta tangente em um certo ponto a uma curva dada. Quando você olha isso aí da forma como eu falei, né? Superficial, eu falei de forma muito superficial, de repente você pode pensar assim, pô, mas o cara quer descobrir a reta, a equação ou a inclinação de uma reta tangente, para que isso, né? Mas vocês vão ver que à medida que a gente for evoluindo aqui no cálculo, o cálculo ele tem inúmeras aplicações, mas não são poucas. É tanto que nós vamos iniciar o estudo hoje resolvendo um problema. A gente já vai começar, ou antes de eu dar a definição, a gente vai resolver um problema, a gente vai ler o problema, um problema físico, né, de um corpo em queda livre, e a gente vai tentar resolver com o que a gente já conhece do básico, beleza? E do que a gente já viu até agora. A gente vai resolver assim, e a gente vai ver que isso tem tudo a ver com o que a gente vai chamar aqui de derivada, tá bom? Mas essas foram as motivações. Esses dois caras desenvolveram o cálculo ao mesmo tempo em lugares diferentes, tá? Isso foi interessante porque um era inglês, o outro era alemão, eles estavam em espaços diferentes, investigando o mesmo tipo de situação e eles conseguiram desenvolver o cálculo, tá? Quem tiver mais curiosidade sobre isso, só dá uma pesquisada. Mas esses são os caras aqui que desenvolveram tudo isso que a gente vai começar a explorar agora, beleza? Então vamos avançar aqui para o início do que eu vou chamar aqui de derivada. Então é estranho, ó. Olha só, a gente vai começar com um exemplo. É estranho a gente começar um assunto novo com um exemplo, né? É estranho, mas ao mesmo tempo, esse exemplo a gente vai conseguir resolver com coisas, com conhecimentos básicos, tá? Ou com o que a gente já viu até agora, inclusive limite, tá? Então eu vou ler o problema com vocês. É um problema do corpo em queda livre, né? A gente vai resolver juntos e no final a gente vai obter, tanto na letra A quanto na letra B, dois desenvolvimentos diferentes, e esses dois desenvolvimentos é o que a gente vai chamar de derivada, ok? Então, não se assuste se eu não der a princípio, né, a definição. A gente vai começar pensando aí na interpretação, o que seria, né? E eu escolhi esse problema aí, tá? Tem inúmeros outros problemas que a gente consegue extrair esse conceito de derivada. Mas a maioria dos livros de cálculo ele começa com esse problema aí do corpo em queda livre. A maioria, tá? Então eu trouxe esse exemplo, que é um exemplo teoricamente, vamos dizer assim, simples, tá? Mas que a gente vai aqui aplicar o que nós já vimos até o momento. Beleza? Então olha só. Eu até coloquei aqui, né? Começaremos o nosso estudo, né, de derivadas a partir do exemplo a seguir, né? Então, se liga. O que o exemplo diz? Desprezando a resistência do ar, um corpo em queda livre nas proximidades da superfície da Terra percorre uma distância, foi dada uma função aqui, certo? Essa função, ele te dá o espaçamento, esse S aqui é de espaço, em função do tempo, beleza? Então, por exemplo, se o tempo aqui for 1 segundo, o tempo está em segundos, ó. Se o tempo for 1 segundo, ele vai percorrer aqui 4,9 metros, beleza? Porque 1 ao quadrado dá 1 vezes 4,9 metros. Se for 2 ao quadrado dá 4 vezes 4,9, 19,6 metros e assim em diante. Então, essa função aqui, ele me dá a distância percorrida em função do tempo, beleza? O que está pedindo na letra A? Na letra A está pedindo qual a velocidade do corpo no instante t igual a 2 segundos. Beleza? E aí, só para a gente começar a pensar nessas coisas, eu não vou resolver aqui, que aqui não tem espaço, né? No slide a seguir eu deixei só a letra A, tá? Mas a gente vai começar a resolver isso aí pensando de maneira meio que lógica, tá? O que ele pede na letra B? Qual a relação entre a velocidade do corpo calculada no item A? Então, primeiro a gente vai ter que resolver aqui a A, né? Pela lógica, na ordem que está.
E depois a gente vai ter que pegar o resultado obtido em A e tentar relacionar com a curva, ou seja, com o gráfico da minha função dada aqui, ó, tá? Então, nesse slide aqui eu estou lendo o problema e estou explicando para vocês o que a gente vai ter que fazer. Na primeira ele está pedindo qual é a velocidade quando t for 2 segundos. Qual é a velocidade do corpo. E na segunda ele diz assim, ó, a partir do resultado encontrado no item A, encontre uma relação ou faça uma relação com o gráfico com a função, né, dada, função S dada, beleza? Então é isso que a gente vai desenvolver no slide posterior. Qualquer coisa que vocês não entenderam, travou, vocês chamam aí, tá? Estou acompanhando tanto o chat aqui, ó, pode escrever aí, ou pode chamar também no áudio, beleza? Então eu vou avançar aqui só para a gente começar a discutir esse problema aqui. É um problema básico lá da física, tá? Mas aqui a gente vai tentar relacionar com coisas que eu já passei para vocês. Então aqui, ó, eu dei uma ajustada aqui para a gente ter um espaço para desenvolver aqui o item A. Beleza? Então vamos lá, vou ler de novo. Ó. Desprezando a resistência do ar, um corpo em queda livre nas proximidades da superfície da Terra percorre uma distância S de t igual a 4,9 t ao quadrado, metros em t segundos. Então a gente tem que o espaçamento é dado em metros e o t é dado em segundos. Letra A. Qual é a velocidade do corpo no instante t igual a 2 segundos? E aí, antes de começar a pensar numa possível resposta, eu queria dizer para você o seguinte: as informações que foram dadas, elas são informações que não te permitem responder assim de cara, tá? Qual é a velocidade do corpo no instante t igual a 2 segundos. Até porque, olha só, se você pegar esse 2 aqui e substituir aqui, você acha o espaço, né? Você não tem a velocidade, tá? Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar pegar esse problema que, a princípio, eu não consigo resolver, vou associar com algo que a gente consegue resolver, tá? E vou já explicar como. E aí eu quero dizer para vocês também o seguinte: imagina um carro, né? Quando você movimenta um carro, o carro ele é equipado de um velocímetro, né? E o que o velocímetro indica ali? A velocidade em cada instante, concorda? Então, se você observar a velocidade do carro, ela, no geral, ela não é constante, ela fica variando, né? Por quê? Porque ali você tem, à medida que você acelera, a velocidade ela está sofrendo ali alteração, né? Então, se você de repente olhar num determinado momento, você pode estar a 20 por hora, né? Vamos pensar assim, 20 km por hora, lá que é a unidade padrão. Mas se você olhar em outro, pode estar 50, pode estar 60, pode estar 70, ok? Por que eu estou falando do carro? Porque se esse corpo em queda livre ele tivesse um dispositivo desse, por exemplo, um velocímetro, era muito fácil você responder a pergunta, né? Tipo, era só você soltar aqui o corpo e analisar. Pô, quando t for 2 segundos, vou olhar no velocímetro, né? Se isso fosse possível, como no carro ali, que você olha no painel, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se o corpo tivesse um velocímetro ou um sistema parecido com o do carro, seria muito simples de responder. Era só olhar lá no instante, t igual a 2 segundos, e falar qual era a velocidade, né? Que não é o caso aqui. Então, para resolver esse problema, o que eu vou fazer? Eu vou tentar associar esse problema com algo conhecido. E o que é esse algo conhecido, tá? É o seguinte: vocês já ouviram falar em velocidade média, não já? Velocidade média? Para mim calcular a velocidade média, eu preciso de um intervalo de tempo e um intervalo de espaço. Ou seja, vou desenhar de forma brusca aqui, ó. Por exemplo, tá? Eu preciso de algo assim, ó. Eu tenho um início aqui, tá? Que eu vou chamar aqui de T1, tá? E tem um fim, T2. Se você tem um início e fim, você tem uma variação de tempo aqui, concorda? A variação de tempo é tempo final menos o inicial. Só que se você tem a variação de tempo, você tem a variação de espaço, ó. Por quê? Porque o espaço depende do tempo. Então, se você colocar o T1 aqui, tu tem o S1. Se tu colocar o T2, tu tem o S2. Se tu tem variação de espaço e variação de tempo, tu consegue calcular a velocidade média. Beleza? Mesmo que velocidade média não seja o que está sendo pedido. Eu estou pedindo a velocidade instantânea, ou seja, no instante t igual a 2. Então, quando eu peço velocidade instantânea, é num instante só. É aqui, ó. É num ponto fixo aqui, ó. 2. É aqui. Eu não tenho variação, eu tenho um ponto.
beleza? É no ponto e não na variação. No entanto, para mim responder essa pergunta, eu vou usar a ideia de velocidade média. Como? Da seguinte maneira. Olha só. Eu vou imaginar que o corpo, eu vou pintar aqui, ó, essa bolinha aqui. Então, tenta acompanhar meu raciocínio aí, ó. E aí, esse corpo está em queda livre, certo? Ele está, ó, tá descendo aqui, beleza? Tá caindo, né? Vou botar uma setinha aqui, ó. Tá? Ele tá caindo aqui. E aqui embaixo é como se eu tivesse o solo, né? Aqui, ó, vou simular um solo aqui. Ó. Então esse corpo tá caindo. Só que o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, que nesse primeiro momento aqui, ó, é o t igual a 2, beleza? É onde eu quero descobrir a velocidade. Esse primeiro momento aqui, ó, é t, tá? Nessa primeira bolinha aqui. Ele veio lá de cima, ó. Tá? Tá descendo e tal. Suponha que nessa posição aqui é o t igual a 2 segundos, né? Vou botar assim, t igual a 2. Beleza? Nessa posição. Então ele veio lá de cima. Dá para fazer por conservação de energia mecânica? De repente dá para fazer de várias maneiras. Ei, Lucas, esse problema dá para resolver de várias maneiras. A maneira que eu vou resolver, de repente não é nem a mais prática, tá? Às vezes já aconteceu de eu falar assim, pô, professor, o aluno falar assim, pô, professor, faz isso aqui, ó, saiu, já tá aí a resposta. Mas a ideia é a gente associar com coisas conhecidas, tá? Inclusive limite que nós estudamos na primeira parte, para que a gente possa chegar em algo que a gente vai falar assim, ó, pessoal, isso aqui, esse resultado aqui é o que a gente vai chamar de derivada, beleza? Então, assim, a maneira como eu estou resolvendo é para ir de encontro com o nosso assunto principal aqui, ó, beleza? Então, por isso que eu nem falo de conservação de energia mecânica e tudo mais. Então, eu estou tentando relacionar o problema o problema dado com um problema conhecido, que é de velocidade média, que é um problema simples de resolver, tá? E a partir daí eu dar a resposta pedida. Então, se essa posição aqui, pessoal, é t igual a 2, eu quero saber qual é a velocidade dela aqui, ó, tá? Nesse ponto. Só que eu só tenho um ponto. Então, para fazer velocidade média, eu preciso de dois pontos. Um para me considerar como inicial, o outro como final. E aí eu vou propor para vocês o seguinte, se esse corpo está em queda livre, em dado momento ele vai estar aqui, concorda? Se ele está caindo. Não é isso? Ó, em dado momento ele está aqui. Uma outra posição. Então, se ele está descendo, cada vez mais, à medida que o tempo vai passando, ele vai, né, assumindo posições mais próximas aqui do solo, vamos dizer assim. Beleza? Só que é o seguinte, se eu estou supondo que aqui é t igual a 2, olha só, t igual a 2, vocês concordam que esse tempo aqui, eu vou chamar aqui de t1, né, para a gente depois linkar com inicial e final, ó, t1 aqui, ó, tá? Vocês concordam que esse T2, ó, ele tem que ser 2 mais alguma coisa? Sim ou não? Se aqui é 2 segundos, vocês concordam que quando ele estiver mais embaixo tem que ser 2 mais alguma coisa? Por exemplo, eu poderia colocar aqui 2 mais 1. Se eu colocar 2 mais 1 é 3, né? Ou seja, aqui é 2 segundos, aqui é 3 segundos. Aqui é 2 segundos, eu poderia pensar no 10 segundos. 2 segundos nos 5 segundos, né? Ou seja, eu estou pensando em um tempo posterior. Então, se aqui é 2, aqui tem que ser maior que 2. E aí, de repente, fala, pô, professor, usa logo 4, usa 3, usa 2,5, usa 2,1, né? Usa 5, usa 10, usa 1000. Não, eu quero usar 2 mais algo que eu vou chamar de H. O que é esse H? É um tempo qualquer. Se ele for 1, aqui é 2, aqui é 3. Se ele for 2, aqui é 2, aqui é 4. Beleza? Por que eu estou usando o H, pessoal? O H ele é um incremento de tempo. É como se fosse um tempo que quando eu somar com 2, isso vai dar maior que 2, que é a posição inicial aqui. Beleza? Então, o que acontece? Feito isso, eu tenho uma variação de tempo aqui. Ó. Eu tenho uma variação de tempo. Né? Eu tenho T1, T2, variação de tempo. Eu não sei se vocês lembram, é aquele famoso ΔT, que é T2 menos T1.
Vocês lembram disso? Da física básica? T2 menos T1. Quando a gente fala de variação, a gente usa esse ΔT aí. ΔT, ΔS, né? ΔS é espaço final menos espaço inicial. É assim que a gente faz. Então, quando a gente pensa nessa variação, é isso aí, tá? Depois eu vou formalizar melhor isso aí. Então, só repetindo, por que eu estou usando o H? Porque se eu usasse 3 aqui, eu estou usando um valor específico. Eu não quero usar um valor específico, 3. Porque se eu usar 3 aqui, por que eu não usei o 4? Por que eu não usei o 5? Ou 6, ou 10, ou 20, né? Então, quando eu uso H, eu só tenho que garantir para vocês o seguinte. Esse H, ele é maior que 0. Beleza? Por quê? Porque se aqui é 2 segundos, aqui tem que ser maior que 2. Então, esse H tem que ser maior que 0. Para quando eu somar com 2, isso aqui ser maior que 2. Tá? Beleza. Aí, o que eu tenho também? Se você tem o T1, concorda? Se você tiver o T1 aqui, ó, você vai ter o S1. O que é o S1? O S1 de T1. Não é isso? Só que quem é o T1? Não é 2? Então vai ficar S1 de 2. Beleza? Por quê? Porque para cada tempo eu vou ter um espaçamento. Lembrando que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Ou seja, a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Tá? Se nós substituirmos na fórmula lá, isso aqui vai ficar assim, ó. 4,9, ó, vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4,9 dá 19,6. Beleza? Então, associado ao T1, eu tenho o S1. Associado ao T2, eu tenho quem? O S2. Só que quem é o T2? Quem é o T2? É 2 mais H. Então, S2, ó. 2 mais H. E quem que é o S2 de 2 mais H? Eu vou ter que substituir aqui na fórmula, ó, no S. Então, vai ficar assim, ó. 4,9 vezes 2 mais H ao quadrado. Concorda? Primeira coisa que eu tenho que resolver, potência e depois multiplicação, né? Então vai ficar 4,9, ó, vezes, né? Eu vou colocar em parênteses aqui, ó. 2 ao quadrado, ó. Isso aqui a gente viu, produtos notáveis, ó. Quadrado da soma, 4 mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4H, mais o quadrado do segundo, H ao quadrado. Beleza? Se a gente multiplicar aqui, se a gente quiser multiplicar aqui, ó, distributivo, a gente pode, ó, né? 4,9 vezes 4 dá 19,6. Então, 19,6 aqui, mais 19,6H, né? Mais 4,9. Deixa eu dar uma melhorada aqui para caber aqui. Então, 19,6 H, que é isso aqui, ó, vezes o do meio, e 4,9 vezes H ao quadrado. Então, mais 4,9 H ao quadrado. Beleza? Show! O que é a nossa velocidade média, pessoal? Ó, velocidade média lá da física, conceito básico, é o quê? É o nosso ΔS, né? Sobre ΔT. Beleza? E o que é o ΔS sobre ΔT? O ΔS é a variação de espaço. Ou seja, é o S2 menos o S1. O que é o ΔT? É variação de tempo. É o T2 menos o T1. Beleza? Conceito de velocidade média é um conceito conhecido. É lá da física básica. Tá? Não sei se vocês viram isso com o Marcelo. Viram ou não? Velocidade média, essas coisas assim, deve ter visto, né? É da física básica. Oi? Beleza. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai substituir o S2, o S1, o T2 e o T1. Só que lembrando o seguinte, que a pergunta não é a velocidade média. Né? A pergunta é qual é a velocidade instantânea, nesse ponto aqui, ó.
Só que vocês vão ver que isso que eu construí vai ter tudo a ver quando a gente usar o conceito de limite para responder a pergunta. Tá? Por enquanto, vamos nos preocupar em resolver a velocidade média. Então, o que é a velocidade média? O S2 é tudo isso aqui. Está aqui no final. Ó. Então, vou colocar aqui, 19,6 mais 19,6H mais 4,9H ao quadrado. Menos, esse menos é aqui do meio. Ó. Menos o S1. Quem é o S1? Está aqui, 19,6. Então, 19,6. Né? Tudo isso dividido por... T2 menos T1. Quem é o T2? Está aqui, 2 mais H. Beleza? Menos, esse menos aqui é o menos aqui do meio. Quem é o T1? 2. Então, se liga. Em cima, vocês concordam que eu posso cortar 19,6 com menos 19,6? Não é isso? Embaixo eu posso cortar o 2, o mais 2 com menos 2. Sobrou quem aí? Em cima sobra 19. Em cima vai sobrar 19,6. H mais 4,9 H ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? Embaixo sobrou H. Vocês concordam que eu posso simplificar aqui, colocar o H em evidência e dar uma simplificada? Dá para fazer isso, não dá? Então, a velocidade média aqui vai ficar assim, eu vou colocar o H de cima em evidência, H, esse H aqui em evidência vai ficar 19,6 no primeiro termo, né? Mais, no segundo eu tenho H ao quadrado, sai um H, ficou outro. Então, ficou 4,9 H. Tudo isso dividido por H. Colocado o H em evidência, eu posso simplificar aqui, E aí eu não sei se vocês perceberam, mas o que a gente acabou de calcular aqui foi uma velocidade média geral, que depende do H. Então, se o H for 1, aqui ficou 2 e 3, a velocidade média é só substituir o H aqui por 1 na fórmula. Então, a gente achou uma fórmula para a velocidade média. Beleza? Uma fórmula geral que depende desse H. Se eu coloco aqui 3, conforme eu expliquei no início, eu ia achar uma velocidade média para esse intervalo só. Só que esse meu H está em aberto. Ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, tá? E aí a gente achou uma fórmula para velocidade média que depende desse HI. E aí, dependendo de qual for o H que você colocar, é só substituir ele nessa fórmula aqui que você tem a velocidade média. Mesmo que essa velocidade média não foi o que foi pedido. Beleza? Então, eu achei uma fórmula para velocidade média. Beleza. Velocidade média é o que a gente tem como problema conhecido, é algo conhecido, a gente consegue responder. Só que agora é o seguinte, vamos voltar na letra A. Olha o que a letra A está pedindo. Qual é a velocidade do corpo no instante t igual a 2 segundos? Ou seja, eu quero essa velocidade aqui, pessoal, nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui eu quero saber qual é a velocidade. E não a velocidade nesse intervalo aqui. O que a gente achou foi a velocidade média aqui, no intervalo. A velocidade média sempre no intervalo e nunca no ponto. Beleza? Só que o que é que nós estudamos no primeiro bimestre? Limite. E aí, de repente, tu pode perguntar, professor, o que isso tem a ver? Tudo a ver. Por quê? Porque o que eu estou pedindo é a velocidade, eu vou chamar aqui, de velocidade instantânea, tá? Eu vou chamar assim, Vou melhorar isso aqui. Velocidade, instantânea por quê? Porque é no instante, né? No instante específico. Então, eu vou chamar aqui de inst aqui, tá? Vocês já vão entender por quê. Então, como é que eu faço para responder a letra A partir do que a gente construiu bem aqui nesse slide, nessa página aqui? Usando o conceito de limite. Por quê?
Se eu quero a velocidade aqui nesse ponto, olha aqui. Quem é o H? Lembra que eu falei para vocês que ele está variável, desde que ele seja maior que zero, ele está variando, pode ser qualquer valor. E se eu falar para vocês o seguinte, se vocês fazerem o H tender a zero, o que acontece com esse ponto aqui? Ó? Se o H tender a zero, lembra da ideia de limite? Uma variável não tende a um valor, não se aproxima de um valor. Então eu estou falando para você o seguinte, o que acontece se o H estiver próximo de zero? Porque esse H é maior que zero, mas ele pode ser, por exemplo, 0,01. Se ele for 0,01, eu estou falando do ponto 2 e 2,1, concorda? Mas se ele estiver mais próximo de zero, por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina um H assim, ó, 0,0, assim, ó, 0,001. Isso aqui é maior que zero? É. Se ele é maior que zero, então eu posso usar ele aqui. Só que quando você usa 0,001, eu estou falando que o H tende a zero, ele é quase zero. O que acontece com esse ponto aqui? Esse ponto é quase esse aqui. Concorda? Vocês concordam com isso? Se eu estou falando que o H é muito pequeno, próximo de zero, então esse ponto aqui está muito próximo desse. Se ele estiver muito próximo desse, eu estou falando da velocidade no ponto t igual a 2. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Limite, olha só a ideia que eu vou usar aqui. Ó. Limite da velocidade média, ó, quando o H tende a zero. Então, eu vou calcular o limite da velocidade média. Se você olhar aqui nessa figura, e você tenta imaginar o que é o H tender a zero. Ó, H próximo de zero. Pô, se o H está próximo de zero, esse ponto aqui está próximo desse. Ele está aqui do lado. Ó. Vou colocar de azul. Se o H é muito pequeno, o ponto está aqui. Ó. Concorda? Ou seja, eu estou falando do ponto que eu estou analisando. Por quê? Quanto mais próximo o H estiver de zero, mais próximo esse ponto aqui está do ponto de interesse, que eu quero saber a velocidade. Então, por isso que a gente usa o conceito de limite aqui. Ó. O limite da velocidade média vai me dar a velocidade instantânea no ponto. Porque se o H tende a zero, ele pode estar tão próximo de zero quanto eu queira. Então, olha quanto que vai dar esse limite aqui. É limite de um polinômio. Ó. Limite, quando H tende a zero, de um polinômio. Que é um polinômio? 19,6 mais 4,9H. Quanto que dá isso, pessoal? Quanto que dá o limite desse polinômio aqui? Se o H tende a zero, ó. Não é isso? É só substituir o zero no polinômio. Dá quanto essa resposta? 19,6, não é isso? Então, a velocidade instantânea é 19,6 metros por segundo, né? Usando as unidades dadas no problema. Então, observe o seguinte, que a gente falou de um problema conhecido, velocidade média, e quando a gente usa algo que nós aprendemos, que é limite, a gente faz com que esse intervalo aqui, ele suma, né? Ele faça com que esse ponto aqui, ó, à medida que o H tende a zero, esse ponto tende a esse. Né? Porque se o H é muito pequeno, esse ponto aqui está quase acima desse. Exceto por uma pequena diferença aí no valor do H. Tá? Então, é como se eu estivesse falando da velocidade no instante. Beleza? Então, velocidade instantânea é o limite da velocidade média quando o H tende a zero. E a resposta para o item A é exatamente isso aqui, ó. 19,6 e aí metros por segundo. Beleza? Ficou entendido? O que eu fiz aqui, tudo que eu desenvolvi, não é a derivada. Por enquanto eu desenvolvi usando velocidade média o conceito de limite que nós vimos. O que eu estou perguntando é o seguinte, o que eu fiz no slide aqui, deu para entender o que eu fiz? Por que o limite da velocidade média é a velocidade instantânea? Sim ou não? Sim. Tá? Então, a gente, dentro do conceito de velocidade média, a gente usou aqui ó, o conceito de limite. Né? Que é exatamente fazer o H, esse H aqui. Eu usei H, pessoal, mas poderia ser qualquer letra, tá?
eu poderia ter usado aqui, por exemplo, um ΔT. Mas eu não usei ΔT porque aqui a gente já falava de ΔT, ó, variação de tempo. Mas eu poderia ter falado aqui de um, sei lá, de um qualquer outra letra, um A, um B, um C. No geral a gente usa H, tá? Ou poderia usar um ΔX, né, para diferenciar do delta. Qualquer letra. Eu uso o H porque é mais prático aqui e tem algumas definições que é dada em função exatamente de H. Beleza? Então aqui nós respondemos a letra A. Vamos ver o que está pedindo na letra B. Quando eu avançar aqui agora, eu só vou focar nesse resultado aqui, ó. Na verdade, a gente vai pegar esses resultados aqui, tá? E vamos fazer uma relação com o gráfico, ou seja, agora eu vou olhar, com o gráfico não, com a função, né? Agora eu vou olhar para essa função e junto com vocês eu vou tentar observar o que foi que eu construí aqui, ó. Então vocês vão ver o seguinte, que eu vou falar de um outro conceito usando a mesma ideia aqui, os mesmos passos, beleza? Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai olhar mais geometricamente, a gente vai olhar para um gráfico, né? Que é o gráfico dessa função aqui, tá? Então eu vou apagar aqui, isso vai ficar gravado, eu vou apagar aqui para a gente poder avançar. Vou passar aqui para o próximo slide. Letra B. Olha o que está pedindo a letra B. Qual é a relação entre a velocidade do corpo calculada no item A? Se a gente quiser aqui, ó, a gente pode até colocar aqui. Ah, não, nem precisa. Tá tão... O que a gente acabou de fazer está feio, vocês vão ver que a gente vai chegar nos mesmos resultados aqui. Então, qual é a relação, ó, entre o que a gente fez lá atrás agora, velocidade média instantânea, calculada, né, no item anterior, com a curva de S. Então, é mais justo eu olhar aqui para a curva de S, porque a curva de S aqui, ó, é uma função quadrática. Qual é o gráfico de uma função quadrática? Parábola, né? Não é isso? Então, se a gente pensar no gráfico, ó, vou tentar construir aqui. Só que é o seguinte, como a gente está falando de... Eu vou tentar construir aqui o gráfico da função, tá? Como a gente está falando, pessoal, de um corpo em queda livre, e se esse corpo está em queda livre, não faz sentido a gente falar aqui de tempos negativos, concorda? Então, o nosso gráfico seria aqui, ó, T aqui é o T, e aqui é o S, tá? Porque, ó, o S depende do T. Então, lembra do XY? Só que aqui eu estou usando, né? S e T. Então, aqui é o nosso T, aqui é o nosso S. Só para a gente identificar o que nós fizemos ali no slide anterior, só que agora eu estou olhando para o gráfico, tá? Então, se liga. Primeira coisa que a gente deve observar é o seguinte. Se o corpo está em queda livre, não faz sentido eu falar em menos 5 segundos. Então, eu não vou construir a parábola do lado de cá, ó, porque o gráfico aqui é uma parábola assim, ó, ele passa aqui na origem, ó, dos dois lados. Quando eu olho essa função matematicamente, quando eu olho ela do ponto de vista do problema físico, o nosso gráfico vai ser só essa parte aqui, ó, da direita. Fazer assim, tá? Só para a gente ter uma ideia. Deixa eu tentar dar uma melhorada aqui, porque a gente vai fazer uns desenhos aqui. Ó, assim. Beleza. Primeira coisa que nós fizemos, pessoal. Qual foi a primeira coisa? A gente determinou aqui um determinado ponto que a gente chamou de 2, não foi? Então, ó, primeira coisa. Aqui vai ser o 2 segundos. A gente não fez isso lá? Só que se a gente tiver 2 segundos, a gente vai ter o que aqui? O S1, né? Porque aqui é o T1, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, T1 aqui. A gente não fez isso lá, deixa eu de repente dar uma melhorada nessa escrita aqui. Então a primeira coisa que a gente fez lá foi o seguinte, marcar um ponto, a gente chamou esse ponto de T igual a 2. Beleza? Então, ó, esse ponto aqui, vou colocar só os números, tá? Porque a gente acabou de fazer isso lá. Então, associado a esse T1 aqui, ó, nós temos o S1, né? Tá aqui. Aí o que a gente fez depois? A gente pegou um ponto na frente, não foi? Que a gente chamou de quê? De 2 mais H. A gente chamou de 2 mais H. Só que se eu tenho um segundo T aqui, tá? Esse aqui era o nosso T2, ó.
a gente sabe que associado a esse ponto, ó, se a gente for lá em cima, a gente vai ter o nosso S2. Vocês observam que eu estou falando da mesma coisa, mas não estou falando mais de velocidade? Que eu estou olhando no gráfico aqui, ó. S2. Foi isso que a gente fez. Beleza? Só que agora é o seguinte, vocês concordam que por esses dois pontos aqui, a gente tem uma reta? A gente consegue traçar uma reta aí? Opa! Aqui, ó. Não ficou muito legal. Deixa eu tentar traçar de novo aqui. Ó. Concorda? Por dois pontos eu consigo traçar uma reta, né? E o que vocês sabem da reta? Toda reta tem inclinação. Se ela não for vertical, ela tem inclinação. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho... Vocês concordam que eu consigo formar um triângulozinho aqui, ó? Né? Eu consigo calcular a inclinação dessa reta. Outra coisa, lá da geometria plana, a gente tem o seguinte, que quando você tem uma circunferência, por exemplo, se você tiver uma reta que corta essa circunferência em dois pontos, a gente diz que essa reta é uma reta secante. Não sei se vocês lembram disso, tá? E quando ela toca em um ponto só, aqui, ó, é o que a gente chama de reta tangente. Então, lá na geometria plana, a gente tem esses conceitos, tá? A reta que corta em dois pontos é uma reta secante, e a que só tangencia aqui, ó, toca em um único ponto, é o que a gente chama de reta tangente, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai usar a mesma ideia aqui. Essa reta que eu tracei aqui, ela toca em dois pontos da curva. Beleza? E outra coisa, vocês conhecem esses pontos aqui, ó. Quem é esse ponto aqui, pessoal? Quem é o x desse ponto? 2 mais h. Quem é o y? O S2. Quem é o S2, né? Jogando aqui na fórmula, 4,9 vezes 2 mais h ao quadrado. Então, a gente tem esse ponto aqui. E eu conheço esse ponto aqui também, ó. Quem é esse ponto aqui, ó? Vou puxar aqui para baixo, ó. É o 2 e o S1. O S1 não é o S de 2? Jogando ali na fórmula, eu tenho 4,9 que multiplica 2 ao quadrado. Eu não sei se vocês lembram, mas lá da base matemática, quando você conhece dois pontos, você consegue calcular a inclinação da reta. E eu vou chamar aqui de inclinação da reta secante. Por quê? Porque ela toca o gráfico em dois pontos. Quem lembra a inclinação da reta secante? Quem lembra isso aqui? Vocês lembram? Era assim, ó, vou colocar aqui em cima. A inclinação de uma reta é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Lembram disso, dessa fórmula? A gente viu lá em bases matemáticas. É o que eu estou fazendo aqui. Então, ó, eu vou começar desse ponto aqui, ó. Então, eu vou pegar o y dele, ó. Quem é o y dele? 4,9 que multiplica 2 mais h ao quadrado menos, agora o y do outro ponto, está aqui, ó, 4,9 vezes 2 ao quadrado, beleza? Dividido por, agora o x de um menos o x do outro, ó, o x desse aqui, 2 mais h, menos o x do outro ali, 2. Vocês concordam que essa conta aqui é a mesma da velocidade média? Não é a mesma coisa da velocidade média? Só que agora aqui eu não falei de velocidade média, estou falando de inclinação da reta. E eu chamei aqui de sec, de secante, porque ela toca a curva em dois pontos, tá? Ou seja, se vocês observaram, eu estou reproduzindo a mesma coisa falando de outro conceito, que é a inclinação de reta. Beleza? Estou falando da mesma coisa que eu falei lá atrás, só que agora usando outro conceito, a inclinação de reta. Então, isso aqui
Eu vou cortar aqui, ó, o 2 de baixo com 2 de baixo. Isso aqui, se a gente desenvolver, pessoal, isso aqui, ó, vai dar a mesma coisa que nós achamos para a velocidade média. Então, a inclinação da reta secante é a mesma coisa de velocidade média. Então, vai ficar, essa conta aqui deu 19,6 mais, se eu não me engano, 4,9 H, depois que a gente simplificou. Não foi? Deu isso aí. Só que depois, o que eu fiz? Depois que eu calculei a velocidade média. Isso aqui, ó, se você calcular, isso que a gente fez lá atrás, por isso que eu não desenvolvi de novo, tá? Mas vai dar a mesma conta, é a mesma conta. É a mesma estrutura. Depois, o que a gente fez? A gente não usou um limite? A gente não chegou lá e fez assim, ó, limite da velocidade média, quando o H tende a zero? Não foi? Vou fazer a mesma coisa aqui para a gente descobrir o que vai acontecer. Eu vou pegar o limite de H tendendo a zero dessa inclinação da reta secante, ó, que era a mesma velocidade média lá atrás. Beleza? Vou fazer a mesma coisa, a gente vai descobrir o que é isso aqui. O que vai dar aqui no início. Lá atrás a gente viu que deu a velocidade instantânea. Como é que eu vou descobrir o que vai dar aqui? Olhando no gráfico. O que é o H tender a zero? Olha aqui no gráfico. Se o H tende a zero, você concorda que esse ponto aqui, ó, ele vai casar em cima desse? Porque se o H é muito pequeno, aqui é 2 mais H. Se o H for 0,000001, aqui é 2, aqui é 2,000001. Concorda que esse ponto vai estar quase em cima desse? E se esse ponto estiver quase em cima desse, eu vou ter uma outra reta, que eu vou pegar aqui, ó. Que reta é essa? Olha aqui, ó. É uma reta que toca a curva apenas nesse ponto aqui, ó. Tá vendo a reta que eu construí verde aqui? Em verde. Quando o H é muito pequeno, significa que esse ponto aqui, ele tende a esse ponto aqui. É a mesma ideia que a gente fez lá atrás. Quando o H é muito pequeno, aquele ponto que estava mais abaixo do corpo em queda livre, ele tende àquele ponto de cima. Tende a ser o mesmo ponto de cima, porque a diferença é muito pequena de tempo. É como se eu estivesse falando de pouquíssimos milésimos de segundos aí, né? Uma fraçãozinha de segundos aí. Beleza? Só que essa reta verde, ela toca a curva em quantos pontos? Essa curva aqui, ó, em 1. Então, o que ela é? Ela é a inclinação da reta tangente. Ou seja, quando você calcula o limite da inclinação da reta secante, fazendo o H tender a zero, se o H tende a zero, esse ponto tende a esse. Se esse ponto tende a esse, vai ter um ponto só. Se tem um ponto só, a curva vai tocar em um único ponto. Então, aqui é uma nova reta. Essa reta a gente chama de reta tangente. Então, a inclinação aqui é a inclinação da reta tangente. Ou seja, quando você calcula o limite aqui, ó, é o mesmo limite, né? O mesmo limite que a gente calculou lá atrás. Limite quando H tende a zero de 19,6 mais 4,9 H. Quanto que dá isso? Partindo do princípio que é só pegar o zero aqui e substituir no polinômio, isso aqui dá zero. Deu quanto? 19,6. E aí, olha a relação que tem. Qual é a relação que tem do que nós encontramos no item A com o que nós acabamos de encontrar aqui? Tem uma relação. E qual é essa relação? A relação é que a inclinação da reta tangente à curva em um ponto dado, que no caso aqui foi t igual a 2, é a mesma coisa da taxa de variação que nós utilizamos, que é a velocidade. É a mesma coisa da velocidade. Isso significa, pessoal, que a derivada tem duas interpretações. Lembra que eu coloquei aqui no título? Ó, interpretação. Eu falei de conceitos diferentes, ou seja, velocidade, que é uma taxa de variação, que é algo que está variando, que pode variar, e falei de inclinação de reta, e ambas as coisas convergem para o mesmo conceito que a gente vai chamar de derivada. Então, a derivada ela pode ser vista como inclinação da reta tangente a uma curva, a um ponto, né? A uma curva num ponto dado, ou taxa de variação, tá? Tem dois significados. Aí poderia ser variação de aceleração, variação de, vamos dizer, de taxa de contaminação ou de crescimento de bactéria, poderia ser um monte de coisa, tá?
poderia ser variação de lucro, né, de uma determinada empresa, tá? Dado uma função que rege ali a produção ali de determinada mercadoria e tudo mais, vamos dizer assim. Então a derivada ela tem duas interpretações. Agora o que é importante, pessoal? Que as duas interpretações se trata do mesmo limite. Vocês observaram que as contas aqui são as mesmas? As contas são as mesmas, ou seja, eu falei de inclinação, usei um limite, falei de velocidade média instantânea, falei do mesmo limite. Ou seja, o limite é o mesmo. E esse limite que nós acabamos de ver, esse limite aqui de baixo, ó, é o que nós vamos chamar de derivada. Isso é derivada, tá? É um limite do tipo 0 sobre 0. Se você substituísse o h por 0 aqui, ó, em cima vai dar 0 sobre 0. Se você substituir em cima e embaixo, vai dar 0 sobre 0. Então, é um limite do tipo 0 sobre 0. Tá? Então, a gente diz o seguinte, que a inclinação de reta é uma interpretação mais geométrica, porque sai daqui da figura, da geometria. Né? A taxa de variação, lá atrás, a gente tinha mais era conta. Né? Então, é uma interpretação mais algébrica. Beleza? E a partir dessa formalização, né, desse limite, a gente começa a definir o que a gente chama de derivada. Beleza? Então, derivada pode ser tanto chamada de inclinação de reta tangente, como taxa de variação. E essa taxa de variação pode ser qualquer coisa. Tá? No nosso exemplo, era velocidade. Pode ser qualquer coisa. Tá? A gente vai ver que tem uma série de problemas aí das mais variadas áreas que envolve taxa de variação, tá? E que essa taxa de variação é o que a gente conhece como derivada. Posso avançar? Professor, Oi. eu só não entendi direito. Oi? Eu só não entendi direito a parte que determina na reta imposta. O que determina? Para que a reta 1 e 2 pontos. O que determina é que nós tínhamos 2 pontos, né? Quando a gente fala aqui, ó, que eu tenho T1 e esse T1 é 2, concorda que o ponto que está mais à direita tem que ser diferente de 2, concorda? Se ele é diferente de 2, eu chamei de 2 mais H. Então eu tenho 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, por 2 pontos passa uma reta, não passa? Se você tem 2 pontos, por 2 pontos tu consegue traçar uma reta, passando nos 2 pontos. E aí a gente observou que ambos os pontos estão em cima da curva. Só que quando o H tende a 0, ou seja, um H muito pequeno, próximo de 0, significa que esse ponto aqui não está tão distante como o gráfico mostra. Ele está muito próximo desse ponto aqui. Então ele converge para um único ponto. Se converge para um único ponto, a gente vai... É como se essa reta secante aqui, ó, à medida que você vai descendo aqui, ó, teria uma outra reta aqui, ó, tá? À medida que tu vai descendo, a reta secante ela vai se transformando na tangente. Então, à medida que o H vai diminuindo, a reta secante aqui ela vai se aproximando dessa reta que eu coloquei em verde, que é o que a gente chama de reta tangente. Beleza? Então, o que determina 2 pontos eram os 2 pontos iniciais que nós tínhamos da suposição. Um é 2, o outro é 2 mais alguma coisa. Então, há 2 pontos. Só que quando você usa o conceito de limite, esses 2 pontos tendem a ser um único ponto. E aí, se tende a ser um único ponto, as retas secantes tendem a ser a reta tangente. Beleza? Agora, a gente vai começar a formalizar um pouco mais fora desse exemplo, né? Um pouco mais matematicamente. Então, olha só. O que apareceu nos 2 exemplos? Essa expressão aqui, ó, que a gente chama de quociente de diferença. Está aqui, ó. Aí tu pode falar assim, pô, professor, não vi isso aparecendo. Viu? Porque era assim, ó. S de 2 mais H menos S de 2, não foi isso que apareceu? Dividido por H, era isso. Porque aqui era 2 e o 2 cortava com 2, ficava isso. Não é isso? Então, em ambas as situações, tanto da inclinação quanto da velocidade, apareceu o que a gente chama de quociente de diferença. Tá? E o que é que nós vimos no exemplo inicial? Que o limite desse quociente de diferença, quando H tende a 0, se a gente pegar o limite aqui, ó, quando H tende a 0, né? Foi isso que a gente viu no exemplo inicial. Isso pode ser chamado de taxa de variação
que no caso do nosso exemplo era a velocidade, ou pode ser chamado de inclinação da reta tangente à curva no ponto dado, que nesse caso aqui, ó, aqui está com x, tá vendo? Aqui eu dei o ponto 2. Quando você dá o ponto 2, aí tu tem essas interpretações. Pode ser uma inclinação ou pode ser a taxa de variação. Aí a taxa de variação vai depender do que o problema está tratando, beleza? Então a definição de derivada, eu já estou pensando na definição. Em ambas as situações que nós vimos agora há pouco, apareceu esse quociente e a gente calculou o limite desse quociente. Então o que é a derivada? É exatamente o limite de um quociente de diferença desse tipo aí, beleza? E para unificar as duas interpretações que nós temos, ó, até coloquei aqui, eu vou definir, né, a derivada fazendo uso exatamente do que eu acabei de descrever aqui. Um limite de diferença, um quociente de diferença dado desta maneira, tá? Juntamente com o limite onde eu faço o h tender a zero. Beleza? Mas a derivada ela tem duas interpretações, ela tem dois, vamos dizer assim, dois significados, tá? Um mais geométrico e um mais algébrico. E aí olha como é que fica a nossa definição de maneira mais formal. Tá aqui, ó. Tá? Juntamente já com a notação. Então se liga. Se eu vou calcular a derivada de uma função, beleza? Então a derivada da função f de x, ó, tudo que eu vou fazer é de função. Em relação a x, que é a variável x, é a função f', ou seja, se você usar o f para a função, você usa uma linha para dizer que tu está calculando a derivada daquela função, tá? Então tá aqui, ó, f' de x, é assim que a gente vai ler. Se for g, g', se for h, h', mas não é h' animal, né? h', beleza? Se for j, j'. Então, ou seja, a gente usa essa linha para definir, para diferenciar a função da derivada. E olha aqui a definição dela, ó. Tá vendo? Limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Lembra que eu comecei usando h, né? Em alguns livros você encontra ΔX, é a mesma coisa. Esse ΔX não é delta vezes o x não, tá? O ΔX aqui é como se fosse uma coisa só. É uma variação. Variação da variável x. Igual o ΔT lá, né? O ΔT ali é uma coisa só, variação de tempo. ΔS, variação de espaço. ΔX, variação da variável x. Ok? O que é mais prático? Usar o h. Tá? Porque vai ter momento que você vai ter que fazer isso aqui, ó. ΔX ao cubo. Ó, olha que doideira. Aí de repente, isso aqui é uma coisa só. Então não precisa nem botar parênteses, ó. Mas é mais fácil para escrever o h, né? Ó, h ao cubo. Beleza? Mas você pode usar tanto a de cima quanto a de baixo. Eu vou usar muito a de cima, usando o h. Mas de repente tu não gosta do h, tu tem alguma coisa contra o h. Aí tu usa a de baixo, é contigo mesmo, não tem problema. Tá? O importante é usar a fórmula do jeito que está aí. Beleza? O processo de calcular a derivada, a gente chama de derivação. Então, dado uma função, calcular a derivada dessa função, como está escrito aqui, ó, é obter uma nova função, a partir desse limite aí. Então, primeira coisa que eu quero que vocês guardem, a derivada de uma função é uma função. A derivada de uma função é uma função. Está escrito aqui, ó. A derivada da função f em relação a x é a função f'. Quando é que entra inclinação de reta e taxa de variação? Quando eu dou ponto, o valor do x. Se eu der o valor do x aqui, ó, como eu dei no exemplo inicial, aí eu não tenho mais a função. Por quê? Porque lá na função eu estou substituindo x por 2, eu vou ter um número. Beleza? Lembra que no exemplo inicial a gente achou 19,6 para a velocidade instantânea e 19,6 para a inclinação da reta tangente? Quando você dá o valor do x, é como se você pegasse o valor do x e substituísse na função. Tu vai achar um número. Esse número é que é a inclinação da reta ou o que a gente chama de taxa de variação. Beleza? Quando eu não dou esse número x aqui, ó, como eu dei no exemplo inicial, calculou a derivada para achar uma função. Quando a gente for fazer o exemplo aqui, isso vai ficar mais claro, tá? Beleza? Aí eu coloquei aqui, ó, dizemos que uma função f é diferenciável ou derivável no ponto C. Ó, agora eu tô dando o valor de x, ó.
se o f' de c existe. Ou seja, se o limite do quociente de diferença que eu coloquei agora há pouco, né, que define a derivada, existe quando x for igual a c. E aí, se ele existir, vai dar um número. O número é que é chamado de inclinação ou de taxa de variação, não a derivada, beleza? Então, só para sintetizar, a derivada de uma função é uma função, e se você der o valor do x, essa função se transforma no número. Esse número ele pode ser chamado de inclinação da reta tangente à curva naquele ponto, ou taxa de variação da função naquele ponto. Beleza? Vamos para os exemplos para vocês verem que não vai ter muito mistério. É só calcular o limite para calcular a derivada. Ó. Se liga. Eu peguei a mesma função do exemplo, só que agora eu não estou pensando mais no problema. Eu não estou pensando no corpo em queda livre. Eu estou pegando uma função qualquer aqui. Que, por coincidência, eu peguei a mesma função. Só para mostrar para vocês como é que eu calculo a derivada, né? A partir da definição, que está aqui em cima. Ó. Está aqui em cima. Tá? Então, olha só. Determine a derivada da função f de x igual a 4,9x ao quadrado. Beleza? O que vocês vão ter que fazer? Primeiro, se a função f de x, vocês precisam do f de x mais h. Aqui, ó. Tá? Eu preciso calcular o f de x mais h para substituir na fórmula. Como é que você vai calcular o f de x mais h? F de x mais h. Quem que está no lugar do x? O x mais h. Aqui, ó. Quem está no lugar do x? X mais h. Onde tiver x, eu vou colocar o quê? X mais h. Calcular a derivada, nesse primeiro momento, é resolver um limite. Que limite? Olha lá. F', que essa é a notação, f' de x vai ser igual limite, ó. Vai ser basicamente a mesma conta que eu fiz lá atrás, né? Mas só para vocês verem como é que a gente resolve usando a definição. E agora eu não estou pensando mais no corpo caindo não, tá? Em queda livre não. Estou pensando na definição mesmo. E aí o que eu tenho? F de x mais h, aqui, ó. Quanto que é o f de x mais h? 4,9, que multiplica x mais h ao quadrado, menos, né, o f de x. Quem é o f de x? É a própria função, que eu vou chamar de 4,9 x ao quadrado. Até aqui tá ok? Estou só substituindo. Tudo isso dividido por h. Então aqui, ó, eu tenho que procurar o f de x mais h sempre, tá? O primeiro passo é calcular o f de x mais h. Se você quiser calcular ele separado aqui antes, ó, você até pode, ó, como a gente fez lá no exemplo inicial, lembra? Quadrado do primeiro vai ficar x ao quadrado, né? Ó, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, 2xh, mais o segundo ao quadrado. E se você quiser distribuir aqui, ficaria o quê? 4,9x ao quadrado, mais 4,9 vezes 2 dá 9,8 xh, mais 4,9 h ao quadrado. Deixa eu melhorar aqui. H ao quadrado. Beleza? Ítalo, travou, Ítalo? Travou em quê? Aqui na fórmula ou aqui no desenvolvimento da potência? O Ítalo tá usando o chat aí, tá, pessoal? Aí eu tô acompanhando o chat e tu tá bem aqui na expectativa do áudio, né? A fórmula é isso aqui, ó. Tá? F de x mais h menos f de x. O f de x ele é sempre dado, ó. É a função. Só que o que é o f de x mais h? Onde tiver x, tu substitui por x mais h. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu quero o f de x mais h. Compara essas duas aqui, ó. Esse início aqui com esse início. Eu substituí o x por x mais h. Então, onde tiver x, eu coloco x mais h. Então, aqui tinha x, ó. No lugar desse x, eu coloquei x mais h ao quadrado. É igual quando você calcula f de 5. F de 5, onde tiver x, eu vou substituir por 5. F de 1000, onde tiver x, eu vou substituir por 1000. Não é isso? F de 1, x substitui por 1. F de x mais h.
Onde tiver x, eu vou substituir por x mais h. Foi o que eu fiz. Não sei se ficou claro, Ítalo, se era essa parte. E depois que eu substituí na função dada, eu só troquei o x por x mais h, tá? Se aqui no lugar do x mais h fosse estrela, eu ia colocar a estrela no lugar do x, é a mesma coisa. Tipo, ó, se eu quero calcular aqui, ó, f de quadrado, 4,9 quadrado ao quadrado. Ih, caramba, ficou até bonito, né? 4,9 quadrado ao quadrado, ou seja, o que tiver no lugar do x, eu vou colocar no lugar do x. Beleza? F de asterisco, 4,9 asterisco ao quadrado. F de x mais h, porque eu preciso que está na fórmula. Onde tiver x, eu coloco x mais h. Beleza? E agora eu venho para cá, ó. Esse resultado aqui eu calculei lá no canto, ó. Vai ficar limite quando h tende a zero. Esse limite, pessoal, é sempre do tipo 0 sobre 0, tá? Substitui o h por 0 aqui em cima. Vai ficar f de x menos f de x, 0. E o h, 0, 0. 0 sobre 0. Tem que simplificar. Fala, João. Oi? Fala, João. Não entendi. Se o João queria falar alguma coisa, eu não entendi. Oi? Você entendeu? O que você fazer? Derivada de aquela fórmula. Isso. Que é a definição do slide anterior, tá? Vai ser sempre aquela fórmula. A derivada de uma função f é o f'. E quem é o f'? Limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. É sempre aquilo ali. Sempre, sempre. Beleza? Beleza. Tá? O que é essa primeira parte aqui? É o que eu achei aqui, ó. Vou substituir aqui, ó, 4,9 x ao quadrado. Aí, de repente, isso aqui é a mesma função do exemplo inicial. Só qual era a questão do exemplo inicial? Eu não usava o x, eu usava o 2 no lugar do x. Porque lá foi dado o valor 2. Aqui eu não estou dando ponto, eu estou calculando a derivada geral da função. Eu não dei valor de x nenhum. Então, lembra que eu falei? A derivada de uma função vai ter que ser uma função. Se eu der o valor de x, isso vira um número. Tá? Por isso que aqui apareceu o x e lá no lugar do x aqui era 2. Lá no exemplo inicial. Então, essa primeira parte é tudo isso aqui, ó. Então, vai ficar mais aqui, 9,8 xh mais 4,9 h ao quadrado menos esse cara aqui, ó, 4,9 x ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Observe que eu consigo cortar isso aqui, ó. 4,9 x ao quadrado com menos 4,9 x ao quadrado. E mais, o que sobrou tem h. O que sobrou em cima tem h. Eu posso colocar o h em evidência. Você vai observar que tem algo muito semelhante com o que a gente fez lá atrás, né? A única diferença é que lá eu não tinha o x e no lugar do x estava o 2. Por isso que aqui, ó, 9,8 vezes 2 dava 19,6, que é o que tinha lá, lembra? Só que aqui eu não dei o ponto, eu não dei valor de x aqui. Então, eu estou usando a fórmula da definição direto, que tem x. Ó. Tá? Mas... Ah, não, aqui tem um limite, né? Aqui tem um limite aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Limite, que eu não resolvi o limite ainda. Quando h tende a zero, de... Agora eu vou botar o h em evidência, ó. Tem h aqui e aqui. Então, vai ficar 9,8x mais 4,9h. Tudo isso dividido por h. Posso cortar o h de cima com h de baixo e isso vai ficar limite de um polinômio. Quanto que dá esse limite aqui? Se o h é zero, isso aqui dá zero, sobrou quem? 9,8x, não é isso? 9,8x. Então, o que a gente acabou de descobrir aqui? Se a função for 4,9x ao quadrado, a sua derivada, que a gente chama de f', vai ser quanto?
9,8x. Lembra que a definição atrás do slide anterior falava? A derivada de uma função é uma função. Agora, o que acontece se eu falar assim, ó? Pô, e se o x for 2? Se o x for 2, quanto que é o f' de 2? Substitui 2 aqui. 9,8 vezes 2 dá quanto? 19,6. O que é esse 19,6? É a taxa de variação da função, quando x for 2, ou é a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função em x igual a 2. Ou seja, quando você dá o valor da variável, isso transforma em um número. Esse número é que é a interpretação da derivada. Pode ser inclinação da reta ou pode ser taxa de variação. Você pode usar os dois nomes para a mesma coisa, que foi a inspiração do exemplo inicial. Tá? Se eu não der o ponto, que o problema aqui ele não deu ponto, a derivada de uma função é uma função. E outra coisa, eu só falei do 2 aqui porque ele fala, ó, relacionar o resultado com o exemplo anterior. Então, o exemplo anterior foi dado um valor para a variável. No caso lá, a gente usou t, né? Foi dado um valor para t igual a 2. Que é equivalente a eu falar assim, ó, o que acontece quando x é 2? Ué, quando x é 2, a derivada é 19,6. E o que isso significa? Que esse 19,6, se a gente fizer o gráfico, botar o x igual a 2 lá, tem uma reta tangente ali, tocando ao gráfico no 2, e a inclinação dela é 19,6. Ou, em outras palavras, 19,6 é a taxa de variação da função quando x é igual a 2. É o quanto que a função varia, né, para x igual a 2. Beleza? Então, tem tudo a ver com o exemplo inicial, mas a gente usa a definição. Agora, um segredo para vocês. Começar a pensar já, ó, que é assunto da nossa próxima aula. Quanto que é esse expoente aqui, pessoal? Ó? Isso, é isso aí, Ítalo. O Marcelo já adiantou isso para vocês, né? Esse 2 vezes o 4,9 da frente é quanto? 9,8. E aí, se tu diminuir 1 aqui, fica x. 9,8x. Isso é o que a gente vai começar a falar na aula que vem, tá? Quando a gente for falar das regras. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de regra da potência. Por exemplo, se a função for isso aqui, ó, x à quinta, o Marcelo já deve ter falado isso para vocês, porque lá na física, no início, ele usa essa derivada básica lá no início da física lá. Então, f' aqui, ó, basta você descer o expoente, que é 5, joga ele aqui para frente, ó, e aí você subtrai 1 aqui no expoente, né? 5 menos 1, 4. Então, a derivada de x à quinta é 5x à quarta. É exatamente o que acontece aqui quando eu uso a definição. Beleza? Só que a aula de hoje está baseada na definição, na resolução do limite. Porque as regras não é só isso aqui. Isso aqui é o beabá. Isso aqui é vamos dizer assim, docinho de coco, isso aqui, ó. É nenenzinho, isso aqui. Isso aqui nem está perto do que a gente vai chegar ainda em termos de regra. Tá? Isso aqui é só o início de tudo. Beleza? Mas é só para você já ir pensando nisso. Então você já deve ter visto algo parecido com isso lá na física. E para formalizar as duas interpretações que saem daqui, ó, é o que tem no próximo slide aqui. Ó. Se liga. Repetição do que eu acabei de falar. Então tá aqui. Então, quando você calcula a derivada, se for dado o valor de x, aqui, ó, eu chamei x igual a c, tá vendo? Então, tá aqui, ó, a definição é essa. É sempre essa fórmula aqui, tá? Se for dado o valor de x, no lugar de x aqui, você vai colocar c. Ó, se você colocar c aqui e resolver esse limite, isso aqui vai dar um número. Esse número tem duas interpretações, ó, inclinação ou taxa de variação no instante dado aí, tá? Tá aqui, ó. Vou até botar aqui embaixo, ó. Eu peguei, tirei o x e coloquei c, ó. Se eu colocar c e calcular o limite, eu vou achar um número. Esse número tem duas interpretações. Ele pode ser a inclinação da reta tangente, nós vimos lá no exemplo inicial, tá? E pode ser também taxa de variação, tá aqui, ó. É o mesmo cálculo, só que tem dois nomes, tem duas interpretações.
Beleza? Mesma coisa, isso aqui é o que eu havia dito no exemplo inicial, é o que eu acabei de falar agora no exemplo anterior, quando eu falei x igual a 2, tá? Que dá um número, e esse número pode ser chamado de pode ter duas interpretações. Pode ser a inclinação de reta, quando eu penso de forma mais geométrica, ou pode ser taxa de variação, quando eu penso de forma mais algébrica. Beleza? Então, se você pegar essa definição e substituir o x por um número, esse limite não mais dá uma função, ele vai dar um número, cujo as interpretações para esse número é o que está aqui, o que eu já falei para vocês. Beleza? E aí a gente vai fazer um exemplo para ver como é que a gente trabalha isso. Mas é exatamente o que a gente sintetizou lá no exemplo inicial, tá? Mesma coisa. Mas sempre que vocês forem calcular derivada e pedir por definição, não confunda definição com regra. A regra, ela surge da definição. Foram formalizações a partir desse limite aqui. Mas esse é assunto da próxima aula. Por definição, é usar esse limite aqui. Quanto mais complexo a função é, mais difícil o limite vai ser. Tá? A gente vai ver isso. Vocês vão ver que quanto mais difícil... Tem funções, pessoal, que você nem consegue resolver aplicando o limite. Tem que ir para a regra. Tem que usar o que os matemáticos aí, né, as mentes pensantes, brilhantes, concluíram, né, em termos de desenvolvimento desse limite aí, que é muito mais fácil, porque o limite é quase impossível de resolver. Beleza? Então, botei um exemplo aqui. O exemplo diz o seguinte. Calcule a derivada de f de x igual a x ao cubo. Você já sabe que essa derivada é o quê? Vocês viram lá com o Marcelo. A derivada tem que dar o quê? F de x igual a 3x ao quadrado. Você já sabe que, por regra, é isso, não sabe? Essa é a derivada. Mas se você fizer o limite, eu vou fazer só para vocês pegarem como é que se aplica, tá? O limite. Ó, é limite quando h tende a zero de... Eu tenho f de x, eu preciso de quem lá na fórmula? F de x mais h. Onde tiver x, eu coloco x mais h. Então vai ficar x, aqui ó, no lugar do x vou botar x mais h ao cubo. É o que vai ficar aqui, ó. Então quem que é o f de x mais h? É x mais h ao cubo menos o f de x. Quem é o f de x é a própria função, x ao cubo dividido por h. Beleza? Isso aqui é cubo da soma, né? Vai ficar limite, quando h tende a zero, de x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, menos o x ao cubo, que é o que está aqui no final. Tudo isso dividido por h. A gente estudou isso aqui, produtos notáveis, tá? Lá em bases matemáticas. Ah, mas eu não lembro. Aí, complicou. É aquilo que eu falo dos conceitos, né? Que se acumulam, né? A gente sempre precisa. Posso cortar x ao cubo com menos x ao cubo. E vocês observem o seguinte, que todos os termos de cima têm h. E vocês vão começar a observar que sempre que vocês calculam o limite por definição, a ideia é cortar esse h aí, né? Quando você corta o h, aí você resolve a questão da indeterminação. Então, o que eu vou fazer é botar o h em evidência. Ó. H em evidência em cima, vai ficar 3x ao quadrado mais 3xh, né? Porque aqui é h ao quadrado, sai 1h. Aqui é h ao cubo, sai 1, ficou h ao quadrado. Dividido por h, né? Ó. O que eu estou fazendo do problema é até aqui, ó. Calcule a derivada de f de x. Porque depois ele fala, e use-a para determinar, aí tem outra consequência aqui do problema. Mas primeiro eu estou resolvendo a derivada. Uma vez que você corta esse h aqui, pessoal, ó, resolveu o problema. Resolveu a indeterminação. Ficou limite de um polinômio. Como é que resolve o limite de polinômio? Pega o zero e substitui no polinômio. Onde tiver h, eu vou substituir por zero. Então, se você substituir o h por zero, ó, aqui dá zero e aqui dá zero. Sobrou quem? 3x ao
quadrado, que já era o conhecido aqui da regra. Foi isso que os caras observaram. O que os caras observaram? Pô, x elevado a um número, isso é uma função que a gente chama de função potência. O que os caras observaram? Pô, toda vez que a função é potência, o resultado equivale em descer o expoente e subtrair 1 no expoente. Ou seja, na verdade, você multiplica pelo expoente, né? 3 e subtrai 1 no expoente. E aí os caras falaram assim, pô, isso acontece sempre que a função é uma função potência, ou seja, x elevado a um número. Então os caras observaram que se usasse o limite, isso ia acontecer sempre. Se isso acontece sempre, não há necessidade de usar o limite. Então criou-se a regra, que por sinal é chamada de regra da potência, porque o nome da função é função potência. Então a gente aplica aí a regra da potência. Então a gente tem basicamente um número muito grande de regras, porque a gente tem um número muito grande de diferentes funções em diferentes situações, tá? Que é algo que a gente vai explorar na próxima aula. A gente vai explorar muitas regras, muitas, tá? Então daqui a gente conclui o seguinte, que o f', o f' de x é igual a 3x ao quadrado. É evidente que quando a gente estiver mais na frente, e você precisar de uma derivada, tu não vai usar o limite, a definição, né? Tu vai usar a regra, sempre a regra, beleza? Que é mais prático, se tu tivesse usado a regra, já tinha terminado o problema. Só que eu estou usando o limite porque a gente está falando da definição. Mas a partir da próxima aula eu não vou usar mais a definição, vou usar a regra. A gente vai começar a falar de regra. Então você vai usar regra. Beleza, calculada a derivada, vamos seguir a leitura do problema e ver o que ele pede. Use-a para determinar a inclinação da reta tangente. Opa, se é a inclinação da reta tangente, então eu vou colocar aqui, ó, m, vou botar assim, ó, tangente, né? O que é a inclinação da reta tangente que a gente viu no slide anterior? É o f' do x no ponto aqui, ó, menos 1. F' de menos 1, aqui. Essa é a inclinação. Que a gente viu no slide anterior, que a inclinação é você pegar o ponto que foi dado e substituir na derivada. Ou seja, f' de menos 1. Que vai dar, substitui o menos 1 aqui, ó, na derivada. F' de menos 1, aqui, ó. No lugar do x, vou substituir por menos 1. Vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado. Quanto que é isso? 3. Então a inclinação é 3. Beleza? Porque no slide anterior está escrito exatamente isso aqui, ó. O m tan, que é a inclinação da reta tangente, é o f' do c. Lembra que lá atrás eu chamei x igual a c? É o f' do c. Nesse caso aqui o c é menos 1, ele deu o valor do x. Tá? Então a inclinação é 3. Só que ele continua. Qual é a equação da reta tangente nesse ponto? E aí eu não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos uma equação para a reta. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. E de repente tu achou que nunca mais ia usar isso, né? Quem é o m? O m eu já tenho, tá aqui, ó. O m é o m tan aqui. Quem é o x0? O x0 é o valor de x que foi dado, tá aqui. Menos 1. Quem é o y0, pessoal? De onde vem o y0? O y0 não é a imagem do x0? Olha aqui de onde ele vem, da função. Ele vem da função, olha aqui, ó. y0 é o f... Opa! y0 é o y do x0. De onde ele vem? Lá da função. O f do x0. Ué, da minha função dada aqui, ó. Beleza? Então vai ficar f de menos 1. Quem é o f de menos 1? É menos 1 ao cubo. Sempre que você quer calcular o y, você substitui o x na função dada. Não confunda a função dada com a derivada. Se você substituir o x na derivada, tu vai achar a inclinação da reta. Nós já vimos isso. Se você substituir o x na função dada, tu vai achar o y. Todo x tem um y. Todo x que pertence ao domínio tem um y. Tá? Então, como eu quero o y0 e esse y0 é a imagem do x0, eu estou usando a minha função dada aqui, ó, x ao cubo. E menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Então, quem que é esse y0? Esse y0? Menos 1 também.
que a função me... Oi? Então, no caso, você vai 3x ao quadrado e está querendo uma função mais uma. Então, daí o 6x seria a derivada dessa função. O 3x ao quadrado? Isso, ele usasse a fórmula lá em cima. Isso. Eu encontraria 6x. Ah, não, aí se tu for derivar isso aqui de novo, né? Sim. 6x, é isso aí. Tá? Aí a gente já está falando, só para aproveitar o ensejo aqui, ó, da derivada segunda, f²'. É quando você deriva a derivada primeira. Aí a resposta seria 6x. Se tu usar essa fórmula aqui, tu vai chegar em 6x. Beleza? Só que por enquanto a gente está falando só da derivada primeira, mas se derivar isso aqui dá 6x. Vou apagar aqui porque não faz nem, assim, a gente não vai falar nisso agora. Então o que acontece? É só substituir aqui agora, ó, y menos o y0, então menos com menos 1 dá mais 1. O m é 3, o x menos o x1 menos com menos também dá mais aqui. Está aqui a equação da reta. Beleza? Então a gente está usando a fórmula que nós vimos lá em base matemática. Então repetindo, se você quiser um y de um determinado x, você tem que usar a função principal, f de x. Se você jogar o x na derivada, tu acha a inclinação da reta, que é o m. Ou que a gente chama de taxa de variação, né? Como aqui a gente está falando de inclinação, é inclinação. Beleza? Então esse aí era um exemplo que eu trouxe para a gente ver como é que se aplica aí a questão da equação da reta. Beleza? Essa equação da reta tangente à curva no ponto dado aí, que foi menos 1, né? Ou seja, se você desenhar essa curva aqui, ó, de x ao cubo, colocar o menos 1 lá, tem uma reta que passa no menos 1, que ela toca a curva em um único ponto, que é nesse menos 1 aqui, e se você calcular a inclinação dela é exatamente 3. Ou seja, a derivada tem uma relação direta com a inclinação dessa reta que toca a curva, tá? Que a gente chama de reta tangente. Vamos ver o que tem para frente. Tem notações, se eu não me engano. Porque essa f' não é a única notação, tá? A gente tem outras, até porque, como eu falei para vocês no início, o cálculo foi desenvolvido por dois, vamos dizer assim, dois matemáticos, né? Duas mentes pensantes, né? E foi mais especificamente o Leibniz que formulou melhor essa questão da notação e que foi difundida no mundo afora, né? O Leibniz que foi responsável mais por essa notação. Só que é muito simples, porque lá na derivada, lá na função, quando a gente estudou função, a gente viu que o y e o f de x é a mesma coisa, concorda? Então, na verdade, o que a gente tem é o seguinte: se a minha função é f de x, a derivada vai ser o quê? F'. Pô, mas e se a minha função for y? Porque y e f de x é a mesma coisa. A gente viu isso lá na base. Né? O f de x ele é o mesmo y, é a mesma imagem. Né? Então, foi determinado o seguinte, que a gente vai chamar a derivada de y, em algumas situações assim, ó, eu posso colocar assim, ó, y', usando a ideia do f', eu poderia usar y', mas eu também posso usar dy dx, tá? Ou seja, esse d de derivada de y, da função y em relação à variável x, beleza? Aqui é a mesma coisa, derivada de f em relação a x, derivada de y em relação à variável x, tá? Isso aqui a gente não vai, no primeiro momento, entender como um quociente, uma divisão não, tá? E dy, que é uma coisa só, dy, dx. Tá até aqui, ó, que se lê como df sobre dx ou dy sobre dx, tá? Porque eu posso usar a função assim também, ó. Ao invés de usar f', eu posso usar df dx. É só questão de notação. E quando é dado o ponto, a gente tem que, quando eu dou o valor do x, eu tenho f de c, né? Para a primeira notação que nós vimos lá atrás. F de c. Quando eu tenho, isso aqui quando eu dou o f de x, né? Quando você tem o f'. Quando você tem dy dx, aí a gente usa essa barra vertical aí, ó. Só para dizer que
Eu calculei a derivada, só que agora eu vou substituir o x pelo ponto dado. E isso vai dar um número também. É como se eu fosse pegar o valor de x, que é c, substituir lá na função. Aí a gente usa essa barra vertical aí. Então é só questão de notação. São notações que você pode ver aí quando você pegar um livro de cálculo para estudar. Você pode se deparar em função da maneira como a gente representa a função. Ó. Às vezes a gente fala assim, dada a função f, a gente não fala f de x. Então se eu falo f, derivada, df dx. Ou f', você pode até ver, às vezes f', ó, tá? Então não tem muito mistério. Quando for y, é y'. O linha representa a derivada, tá? Mas de uma maneira mais formal, dy dx. Eu posso usar assim também. Porque vai ter assuntos do cálculo que a gente vai usar exatamente essa notação aqui, ó, dy dx. Beleza? Então, é só questão de notação, não tem muito mistério nisso aqui. A fórmula é sempre a mesma, ó, aqui em cima, eu até coloquei aqui, ó. É dy dx, mas a fórmula do lado direito é a mesma, o limite é o mesmo. Você vai usar a mesma coisa, não muda. Beleza? Deixa eu ver o que tem mais. Eu acho que tem mais um exemplo para a gente finalizar. A expectativa é que termine 9 horas. O outro é antes. Vamos ver aqui, ó. Tem um exemplo aqui. Calcule a derivada de f de x. Alguém sabe qual é a resposta? Só olhando aí pelo que vocês já aprenderam? Com o Marcelo lá, que o Marcelo já adiantou para vocês. Sabe qual é a resposta disso? F', só olhando. Sabe ou não? Nós vamos fazer pela definição. Oi? Boa noite, professor. Boa noite. Um atraso aí, cara. Tranquilo. Comigo aí. Tranquilo. Se perdeu, depois tu assiste a gravação. Beleza? Show de bola. Essa derivada, pessoal, vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Sobre 1 dividido por 2 vezes a raiz de x. Por quê? Primeiro, lá em base eu ensinei para vocês que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. E x elevado a meio é uma função potência. Ou seja, desce o expoente, não é isso? Vezes x e subtrai um expoente. Meio menos 1. Ó, isso aí é a regra, tá? Vai ficar meio vezes. Meio menos 1 é menos meio. E menos meio, eu posso jogar a raiz lá para baixo. Então vai ficar 1 sobre 2. Isso aqui, ó, é negativo, eu posso jogar ele lá para baixo. Como positivo. Propriedade de potência. E x elevado a meio é raiz. Então vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Isso aí é usando a regra. Beleza? Usando a definição, como é que ficaria? Se liga. F', ó, é igual limite quando limite quando h tende a zero de f de x mais h. Quem é f de x mais h? F de x mais h. Onde tiver x, eu vou colocar h. Tem x dentro da raiz. Então, o que eu vou colocar dentro da raiz? X mais h. Beleza? Então, aqui no início vai ficar raiz de x mais h. Menos f de x. Quem é f de x? Raiz de x. Dividido por h. E limite do tipo 0 sobre 0, que envolve raiz, tem que multiplicar pelo conjugado. Então, vocês achavam que estava livre disso aqui ou não? Ó? Conteúdo do primeiro bimestre. Ó, x mais h. Dividido por raiz de x. Multiplica pelo conjugado. A gente viu isso aqui, não vimos? E aí, isso vai resultar em limite, quando, aqui é h, né? Quando h tende a zero, de, em cima a gente tem a menos b que multiplicar mais b. Vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, vai ficar quadrado do primeiro, né? X mais h, menos o quadrado do segundo. Essa raiz ao quadrado fica só o x. Beleza?
estou usando aquela propriedadezinha, ó. A menos B, está aqui embaixo, ó. A menos B, A que multiplica A mais B, né? É igual A ao quadrado menos B ao quadrado. Só que o A e o B é raízes quadradas. Quando tu eleva ao quadrado, a raiz morre. Fica só o que está dentro da raiz. Foi isso que eu fiz aqui. Embaixo fica quem? H que multiplica raiz de x mais H mais raiz de x. Beleza? Em cima eu posso cortar o x com menos x. Sobrou quem em cima? O H, né? Eu posso cortar o H de cima com o H de baixo. Sobrou quem aí no limite? Em cima sobra 1, então vai ficar limite, ó. Quando H tende a 0, em cima fica 1. Eu estou dividindo H por H, dá 1, né? Fica 1 em cima. E embaixo sobrou isso aqui, ó. Raiz de x mais H mais raiz de x. Só para a gente ver que vai dar a mesma coisa lá da regra. E eu usar a regra é muito mais prático, né? Vocês vão ver que as regras adiantam muito a nossa vida. Esse limite aqui não tem mais problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o H por 0. Substituindo o H por 0, vai ficar 1 em cima. Embaixo aqui, ó, raiz de x mais 0, raiz de x, mais raiz de x. Beleza? Raiz de x mais raiz de x, 2 raiz de x. Essa é a derivada, ó. Essa é a derivada, beleza? Deu a mesma coisa de usar a regra. O que é mais prático, pessoal? Não é usar a regra? Lógico que é. Mas tem gente que não gosta de usar a regra, quer usar a definição. Ó. Aí se o cara gosta de usar a definição, tu deixa, entendeu? Tu não reclama. Tu deixa o cara usar. Entendeu? O cara às vezes, né, eu gosto, eu só gosto de usar e fazer no limite. Aí tu deixa o cara fazer. Beleza? Não reclama, não. Então isso aqui é só calcular a derivada. É só a parte inicial do problema. Na letra A ele diz o quê? Então já sei que a derivada é isso. Tanto por definição que a gente fez aqui, quanto por regra. Eu adiantei aqui a regra, o Marcelo já adiantou para vocês. Regra da potência. Depois a gente vai explorar um pouco mais isso aqui e aprofundar nas regras, né? Tem muito mais regras aí para a gente poder explorar e estudar. Tá? E eu vou falar para vocês. O primeiro momento é que as regras é a salvação. Tu fala assim, caramba, o professor fez isso aqui, ó, esse limite todo para chegar aqui. Aqui eu faço poucos cálculos, eu já chego. Né? Aí tu fala assim, pô, não gosto da definição, eu gosto da regra. Só que vai ter regra que tu vai fazer conta. Conta. Regra do quociente, regra do produto, regra da cadeia. Regra da cadeia tu fica preso. Tu vai viajar na regra da cadeia. Porque as funções são complexas. Tá? Complexas. E aí, a regra... O que eu estou querendo dizer? A regra ela ajuda em parte. Ela ajuda em muito. Só que as regras não é só isso aqui ó, que eu estou fazendo. A regra da potência é mole. A regra da potência é nenenzinho, como eu já falei. Isso aqui não é nada. Tá? A gente vai aprofundar muito mais nas regras. Tá? Então... vamos estudar por etapa, vamos avançar com calma. Não adianta, porque muito, quando eu dou aula lá no presencial, os caras, pô, professor, não, depois que eles descobrem a regra, não, eu quero usar a regra. Aí quando chega na regra do quociente, trava. Quando chega na regra da cadeia, se enrola, erra. Entendeu? Por quê? Porque a regra nem sempre é mil maravilhas. Ela é boa, porque quando comparado com a definição, a regra é sensacional. Só que eu tenho funções complexas, tá? Não é só funçãozinha isso aqui. Isso aqui é função de início de carreira. Beleza? O que diz a letra A? A letra A é o mesmo exemplo do problema anterior. A equação da reta tangente à curva quando x for 4. Eu posso dar uma limpada aqui nesse slide para facilitar, já que a gente já tem aqui a derivada? Eu vou dar uma limpada aqui no slide, tá? Só para a gente poder... desenvolver os itens aqui. Depois vocês vão poder acompanhar na gravação aqui
se for o caso, a derivada. Mas o que a gente tem aqui é o seguinte, a derivada de f', né, deixa eu melhorar aqui, a derivada de f' de x é 1 sobre 2 raiz de x. Está aqui, essa é a derivada. Perfeito. O que é a letra A? Vamos lá, vamos resolver a letra A. Determinar a equação da reta tangente, a curva, né? A curva dada aqui, ó, no ponto x igual a 4. O que é sabido para a gente aqui? Que eu consigo calcular a inclinação dessa reta. A inclinação da reta tangente, basta eu pegar o ponto dado e substituir na derivada, né? Porque a gente sabe que a derivada nos dá a inclinação da reta. Então, eu vou pegar o 4 e substituir na f'. Então, está aqui, ó. Primeira coisa, vou calcular a derivada, a inclinação. Então, vai ficar 1 em cima, embaixo 2 vezes raiz de 4. Tá? Então, vai ficar 1 dividido por 2 vezes raiz de 4, 2. Então, dá quanto isso aqui? 1 quarto. Então, quanto que é a inclinação? 1 quarto. Beleza? Show. Então, já tem um M. Lembrando que, vou botar de azul aqui, ó. Olha a equação da reta. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. O x0 ele já é dado. Quem é o meu x0? 4. O x0 é sempre dado. Só que eu preciso do meu y0. Eu preciso do y0. Quem é o y0? F de 4. Aqui, ó. Tá? Ou seja, é a imagem do 4. Então, eu tenho que usar a função original para achar o y. Então, vou substituir o 4 onde tiver x na minha função. Vai ficar raiz de 4. Então, eu vou ter aqui raiz de 4, 2. Então, do x0 e y0 eu tenho um ponto, né? 4 e 2, que é o meu x0 e y0. Essa fórmula aqui é quando eu conheço um ponto e conheço a inclinação. Agora, é só substituir as informações na fórmula. Então, vai ficar aqui, ó. Y menos o y0. Quem é o y0? 2. M, quem é o m? 1 quarto, que a gente achou aqui da derivada. X menos o x0. Quem é o x0? 4. Beleza? Essa é a inclinação da reta. No máximo aqui você consegue dar uma organizada nela aqui. Eu nem fiz isso no exemplo anterior, né? Mas daria para você fazer isso, ó. 1 quarto vezes x dá 1 quarto de x. Mais com menos dá menos. 1 quarto vezes 4 dá 1. Beleza? E aí, se você quiser dar uma arrumada nela, ó, vai ficar y igual 1 quarto de x. Esse menos 1 com mais 2 vai passar para cá, ó, menos 2 passa para cá mais 2. Mais 2 com menos 1 dá 1. Então, olha aqui a equação da reta. Então, isso aqui é a resposta do item A. Determinar a equação da reta tangente à curva no ponto x igual a 4. Então, o x igual a 4 é o x0. Substituir o 4 na derivada, eu tenho o m. Substituir o 4 na função, eu tenho o y0. E aí é só jogar na fórmula. Beleza? O que é que tem de novo aqui, pessoal? O conceito de derivada. Só isso. E que a derivada é a inclinação da reta tangente. É a única coisa que tem de novo. Quando eu calculei o y0, é imagem. A gente estudou em função. Quando eu calculei a equação da reta, a gente viu em bases matemáticas. Tá? Quando eu calculei o limite para achar a derivada, a gente viu no bimestre anterior. Então, o que tem de novo no segundo bimestre é o conceito de derivada, que é um limite que vocês já conhecem, vocês já sabem resolver, e a única coisa que tem de novo, além da definição de derivada, é a interpretação da derivada. É a única coisa. Pode ser chamado de taxa, que pode ser chamado de reta tangente ou pode ser chamado de taxa de variação, que inclusive é a letra B. O que é a letra B aqui? Ó? Determinar a taxa de variação de y em relação a x no ponto x igual a 1. O que nós vimos lá na interpretação, quando eu formalizei no slide lá atrás? Que a taxa de variação é você pegar o ponto e substituir na derivada. É o f' de 1. Está aqui, ó. F' de 1, vou substituir o 1 na derivada. Está aqui a derivada. 2 vezes raiz de 1. 1 sobre 2. Está aqui. Isso aqui é a taxa de variação da função quando x tende a 1. Só que eu também poderia chamar
a inclinação da reta tangente no ponto x igual a 1. Ou seja, para cada ponto tu tem uma reta, tu tem uma inclinação diferente. Se o x fosse 0, aí eu já não teria inclinação. Olha só, se o x fosse 0, tá vendo que aqui ó, a derivada não é definida em 0? Né? Então tu não tem inclinação, tu não tem reta tangente para x igual a 0, porque não tem derivada, a derivada não existe, porque eu não posso ter divisão por 0, beleza? Mas qualquer valor maior que 0, x igual a 10, x igual a 1000, tu vai ter uma inclinação diferente. Então o que muda é só o nome, é a maneira como eu vou chamar dependendo de como eu estou trabalhando. Ou eu posso chamar de taxa de variação, que aí, dependendo do problema, ele pode receber um nome específico, como recebeu o exemplo inicial, que era a velocidade, como pode ser aceleração, taxa de contaminação de um solo, crescimento de bactéria, que também está envolvendo variação, né, de colônia de bactéria, enfim, pode ser qualquer coisa, beleza? Então o que muda é o nome, mas tem duas interpretações. E eu acho que assim a gente fecha a aula de hoje. Não tenho muita certeza não, mas eu acho que está dentro do esperado aí, ó, do que eu tinha pensado, quer ver? Ó? Fechou, é isso aí, tá? Então, é só aplicar aquele limite, pessoal, não tem mistério, beleza? A partir da semana que vem, nós vamos ver algumas regras, eu acho que nós vamos ver 6 regras, então não falte a aula, 6 regras, então vamos ver regras básicas e regras mais complexas, tá? Um pouco mais complexas, que envolve funções mais complexas. A gente vai derivar vários tipos de funções, não é só funções simplesinhas, como a gente viu nessa aula de hoje, porque como a gente está falando só da definição, vocês vão olhar na lista lá que só tem função simples. Função que se você jogar ali no limite, você consegue resolver sem maiores problemas, tá? Imagina uma função assim, ó. Vou botar aqui no final aqui, ó. F de x igual x ao cubo mais 3x que multiplica elevado a 5, né? Que multiplica 2x ao quadrado mais 5 dividido por x ao quadrado menos 2. Tu vai jogar isso lá no limite? Nunca. Por quê? Porque isso vai dar um trabalho desgramado. Tu não vai nem conseguir fazer. Só que a gente vai ter uma regra que te permite calcular isso aqui, tá? Que a gente chama de regra do quociente, porque aqui está envolvendo uma divisão de funções. Então tem uma regra que trabalha só com divisão de funções. Só que ao mesmo tempo tem produto. Então a gente vai usar uma regra do produto aqui também. Só que ao mesmo tempo tem potência. Então a gente vai usar uma regra de potência aqui também. Então olha como as coisas pode ficar complicadas, tá? A gente vai resolver um limite, uma derivada desse tipo aqui. E aqui você vai usar umas 4, 5 regras diferentes. Só para vocês terem uma ideia já de como que a coisa vai avançar. Aqui a gente vai usar a regra do produto, a regra do quociente e a regra da cadeia. Só para vocês terem uma ideia, tá? São regras mais complexas, mas que a gente consegue chegar a uma derivada. Envolve bastante cálculo, como envolve bastante cálculo, é muito fácil errar e o nível das questões vão ficar um pouco mais avançado. Então, não deixe de estudar, beleza? E assim a gente fecha a aula. Oi? Resumindo, deu tudo. Não entendi. Resumindo, deu tudo. Não necessariamente. É só tu só